Galera, o Jiraiya só treinou gente casca grossa. Se liga, Minato, Nagato e o protagonista da Zorra Toda, Naruto. O cara é uma máquina de fazer aluno forte. Mas você sabia que esses três não foram os únicos alunos do nosso sábio tarado? E que ainda tem 2 alunos que podem estar espalhados aí pelo mundo ninja? Quem são eles, Peter? O que aconteceu com eles? Vem comigo descobrir agora. Renestrando, Peter aqui! O Minato, galera, ele é um dos ninjas mais poderosos de todo o mundo ninja, conhecido como Relâmpago Amarelo de Konoha. Não tem como não temer um cara desse com um apelido desse, concorda? Pô, Relâmpago Amarelo de Konoha. Mas não é pra menos. O cara, ele foi treinado em primeira mão por uma outra lenda dos ninjas, o Jiraiya. O Jiraiya foi o sensei do Minato, logo depois que o Jiraiya voltou lá de treinar aqueles três malucos lá da Vila da Chuva, né? O Yahiko, a Konan e o Nagato, porra. Olha os 3. Então, nessa época já, o cara já tinha um currículo bom demais, galera. Pô, o Jiraiya tinha treinado Nagato e Konan, 2 que viraram uns dos mais fortes da Akatsuki depois. Agora, voltando pra Folha, o Minato, ele botou na responsa dele um time de ninjas, entre eles o Minato. A história do Minato e o que rolou com ele, a gente tá careca de saber, beleza. Teve até um one shot aí pra ele só, né? Foi bacana demais. Mas e os outros 2? O que pode ter acontecido com os 2 ninjas que foram treinados em primeira mão pelo Jiraiya? O cara que só teve aluno, porra, casca grossa, pica das galáxias. Deixa seu like aqui, vamos tentar elaborar essa teoria comigo agora. E ela vai estar bem embasada, é pra explodir cabeça. Deixou o like, tô sentindo, hein? Tá me dando que, aliás, que não, chakra. Me atrapalhei. Galera, a verdade é que existem pouquíssimas informações sobre os outros 2 times do Minato. O que a gente sabe é que o nome de um é Deika e o outro é... A gente não sabe o nome do outro. Isso pra você ver o quão importante eles são, só pra vocês terem noção. Esse time Jiraiya, cujo nome oficial é time 6, apareceu só numa fotografia do Jiraiya com os 3 crianças. Aquela típica foto que a gente vê dos alunos com o sensei dele, sabe? Aquela foto clichêzona mesmo. Em Naruto e em Boruto, a gente não teve nenhum mínimo sinal de fumaça deles. Sempre quem teve os holofotes foi o, Minatão, o Relampagão Amarelão, né? Que é o 4º Hokage, casca grossão. A gente só foi ter mais alguma coisa sobre esses 2 agora que lançou o Minato Gaiden, né? O capítulo onde a gente descobriu a história da criação do Rasengan, maneiro demais. Trouxe pra vocês aqui no canal. Nessa história, a gente viu o time 6 completo, aparentemente ali, na Terceira Guerra Ninja, encarando a dupla de Jinchuris, o Roshihan. Parece nome sertanejo, né? Roshihan. Depois que o Minato teleporta o time pra fora do alcance do ataque dos 2, a gente só vê os outros 2 membros do time depois lá chamando o Minato pra entregar o relatório da missão. Depois disso, a gente não vê mais nada deles. Isso tudo é o que a gente sabe sobre eles. Mas você não acha estranho que 2 pessoas treinadas, pelo fucking Jiraiya, não tem nenhum destaque, galera, foram treinados pelo Jiraiya? Sério, isso é muito louco, porque todos os alunos do Jiraiya têm um papel muito importante para a história de Naruto, né? Tanto faz ser para bem ou para mal, mas eles têm um papel importante. O Yahiko virou o corpo principal do Pen. Foi ele que fundou a primeira Akatsuki. Nagato e Konan, foram os líderes da Akatsuki que a gente acompanhou na história toda, no Shippuden. O Minato foi o 4º Hokage. O 4º Hokage foi treinado pelo Jiraiya, é um herói de guerra absurdo de poderoso. O Naruto, isso aí eu acho que não é nem importante não, né? Quem é esse? Quem é esse cara, né? Por que esses 2, então, não tiveram algum papel relevante também? Eu pergunto pra vocês, e aí? Não, eu vou explicar, beleza. O Jiraiya foi o único dos 3 Sannin que virou um sensei de time. Pelo menos até onde a gente viu, né? Mas tanto a Tsunade quanto o Orochimaru tiveram pupilos também que receberam algum destaque, beleza. A Tsunade treinou a Shizune e a Sakura. O Orochimaru treinou o Kabuto, a Anko e o Sasuke. Por que só o Minato recebeu destaque entre os pupilos do Jiraiya? Bom, tentar descobrir qualquer coisa deles vai ser tipo tirar lei de pedra, porque realmente é absolutamente tudo que a gente sabe sobre esses 2, eu falei agora há pouco. É tudo. Aquilo é realmente tudo. Mas vamos tentar tirar a leite dessa pedra. Então, o que é isso? A gente faz isso bem aqui, né? Ou não? O cara que a gente foi descobrir o nome só agora, no Minato Gaiden, ele me chamou a atenção na hora que ele apareceu no Minato Gaiden por alguns motivos, ok? Primeiro que ele sofreu um redesign forte em relação àquela foto que a gente tinha do time 6. Ele tá bem diferente. Tá visível. Agora ele tá com a pele negra, bem retinta, né? Tá com o cabelo branco, né? Ou lourinho bem clarinho, não importa. Pode ser que tenha sido um redesign, né? Um novo design pra ele. Ou só que quando ele cresceu, ele deu uma platinada no cabelo. Pode ser também. Foi no cabeleireiro, faz as luzes aí, né? Mas eu acho que foi redesign, entendeu? E essa aparência dele me chamou a atenção porque... vai, você tem 5 segundos pra falar um outro ninja negro em Konoha antes de Boruto. Acabou o tempo. Você não conseguiu pensar, não é? Sabe por quê? Porque não tem. Em Konoha a gente não tem nenhum ninja negro. O máximo que já teve foi o Hashirama lá, que também não era
tão retinto assim quanto o Deika, e na verdade tinha até um fenótipo que parece mais indígena do que negro. Fora isso, eu não consigo pensar em ninguém. A gente foi ter uma ninja negra que nasceu só agora em Konoha, que é a Shoujo. Mas isso que o Shoji, que é o pai dela, né, casou com a Karui, que é uma ninja negra lá da Vila da Nuvem. E lá na Vila da Nuvem, sim, a gente tem ninjas negros, ok. Killer Bee, Darui, Omoi, todos os Raikages. Na Vila da Nuvem a gente tem uma diversidade bem legal, né? Com muitos ninjas negros, muitos ninjas brancos, diferente do que a gente vê em qualquer outra vila. O que chama bastante atenção é que toda essa galera que eu falei são ninjas negros, mas com cabelo loiro bem claro. Percebe isso? Isso te lembrou de alguma coisa? Pois é. O Deika bate perfeitamente com essas características. O Deika parece ter saído direto da Vila da Nuvem. Será que ele é filho de alguém que veio de lá, se refugiou em Konoha? É bem difícil pensar nisso, né? Já que a gente não sabe como é que eram as relações políticas entre Konoha e Kumo. Mas, sinceramente, elas não pareciam ser muito amigáveis. Também é improvável que ele, sei lá, né, em algum momento tentou voltar para a vila de origem dele. Se realmente for o caso dele ser filho de alguém lá de Kumo. Já que ele parecia realmente leal à Vila da Folha. Então, não dá pra saber se ele tinha razão pra voltar pra lá. E quanto a outra pessoa do time, sabe? A pessoa que a gente não sabe o nome. Na verdade, a gente não tem certeza nem do gênero desse membro do time 6, né? O de cabelo preto. Então, assim, a gente tem menos informações do que no caso do Deika. Mas uma coisa curiosa nele é que quando a gente só tinha aquela foto do time Jiraiya quando eles eram crianças, a galera teorizava que essa pessoa podia ser a Mikoto Uchiha. Exatamente, a mãe do Sasuke e do Itachi. Isso faria sentido ser mesmo, né? Já que a idade é mais ou menos próxima. A aparência lembra um pouquinho e justificaria a Kushina e a Mikoto serem amigas, né? Como a gente vê quando elas já são adultas lá. Aí com a Mikoto sendo parte do time Minato, pô, seria fácil pra ela e a Kushina virarem amigas. Mas agora que lançou esse Minato Gaiden, parece que não é ela não. A altura e a personalidade parecem não bater. Mas a aparência dessa pessoa parece muito a de um Uchiha. Os cabelos e os olhos negros feito ônix são características fortes dos Uchiha. Fora que tem um quadro do Minato Gaiden que essa pessoa tá a cara do Sasuke, igualzinho. Olha aí, pra mim é praticamente confirmado que essa pessoa é um Uchiha, sério. As características batem demais, galera, vocês estão concordando comigo. Bom, se for realmente um Uchiha, então já sabe. Pode ser que o Itachi tenha passado o cerol nela, né? Foi de arrasta pra cima. Exatamente, anos depois o massacre do clã Uchiha aconteceu e só sobrou o Sasuke pra contar a história. Ele era o único Uchiha vivo, fora o Itachi e o Obito. Mas, sinceramente, você consegue imaginar um Uchiha, aluno do fucking Jiraiya, muito mais experiente, sendo morto fácil pelo Itachi? Tipo, porra, o Itachi é muito bolado, beleza, mas, pô, o cara é aluno do Jiraiya. No mínimo teria alguma briga pro Itachi. Entende o que eu tô falando? Por isso eu acho que, na verdade, tanto essa pessoa quanto o Deika morreram antes do massacre do clã na Terceira Guerra Ninja. Se você for ver, o Minato, nessa Minato Gaiden, ainda não é chamado de Relâmpago Amarelo. Ele ainda tá ganhando fama lá no mundo ninja como um cara, tipo, super casca grossa. Mas até o final dessa Terceira Guerra, né, que já tá rolando inclusive durante essa história, ele vai ficar conhecido justamente por esse apelido, por essa alcunha. E a Terceira Guerra é aquela que rola toda a treta com o Obito sendo esmagado pela pedra e tal, né? Já estão cansados de saber disso. Ali o Minato já era famosinho. Naquele ponto o Minato já era Relâmpago Amarelo. Não podia... Quem encarasse ele sai fora, né? Aliás, não encara. Encontrou ele sai fora. Como a gente nunca ouviu falar de nenhum ninja que tenha ganhado algum título durante essa guerra, é mais provável acreditar que tanto o Deika quanto esse Uchiha, sem nome aí, né? Morreram depois do Gaiden e antes do que a gente viu em Naruto sobre essa guerra aí. Toda a história do Kakashi virando Jonin, Obito sendo esmagado e tal. Eles com certeza não estão vivos hoje em dia, a gente sabe disso, né? Pô, porque se eles estivessem, né, a gente estaria ouvindo falar sobre os dois ninjas que eram do time do lendário Yondaime. Se for esse o caso, infelizmente Kishimoto perdeu uma oportunidade incrível de botar mais dois ninjas casca grossa no currículo aí do Jiraiya. Bom, mas eu acho que é que nem o próprio Jiraiya disse, né? Um ninja que nem o Minato só aparece a cada década. Não é toda geração que vai ter um casca grossa do nível do Minato. E parece que realmente os parceiros do time dele não conseguiram acompanhar o Relâmpago Amarelo da Folha. Não tinha como, né? Sempre tem um destaque para um time. O que você acha? Isso tudo é teoria, com certeza, né? Na verdade, a gente não sabe nada sobre eles, fora o nome de um, só de um, né? Qual é a sua teoria? Comentem! E beleza, espero você no próximo vídeo com a tua inscrição e o sininho. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!